Em geral, as pessoas falam, ah, você não parece que é da matemática, né? Não sei se esse estereótipo de ser da matemática, a gente fica meio surpreendido, né? Que as pessoas ainda não entendem que podem ter pessoas todas na matemática. Eu sou uma mulher negra na matemática, posso dizer assim. Sou professora aqui da UFBA, na Universidade Federal da Bahia, desde 2014. Doutora em matemática na área de teoria de singularidades e geometria diferencial. Mas nos últimos anos eu tenho me envolvido muito com a área de ensino, com jogos africanos, elementos culturais africanos na matemática e tenho desenvolvido materiais e projetos na perspectiva da Lei 10.639. E aí o nosso objetivo é utilizar esses jogos africanos para o ensino de matemática. A partir disso, a gente pesquisa conteúdos de matemática que podem se relacionar com esses jogos e aí trazer um ensino de forma mais lúdica, mais didática. E também a gente utiliza elementos culturais africanos e aí fazer com que eles se identifiquem também, né, através da história deles, através da história da África também. Muitos jovens têm uma dificuldade muito grande em matemática, muitos ainda enxergam a matemática como um bicho de 7 cabeças, né? E através da ludicidade dos jogos, e quando eles conseguem enxergar um contexto totalmente diferente do que estão acostumados com a matemática, eles conseguem ter um desempenho muito melhor. A gente tem experiências de muitas vezes jovens que às vezes não têm interesse nenhum nos conteúdos que estão normalizados em sala de aula, formalizados, mas quando a gente chega, apresenta os jogos, apresenta às vezes o mesmo conteúdo, eles conseguem ter um engajamento muito maior. A matemática é um pouco complicada, mas esses jogos me trouxe para saber mais sobre matemática, porque a gente vai aprendendo um pouco com os jogos que eles estão fazendo e vai incentivando mais a gente a saber mais de matemática. Eu uso matemática em várias partes do meu dia a dia, no cotidiano. Em mercado, nas ruas, porque às vezes precisa. Fazer alguma conta básica mesmo, por mais que seja básica, aí às vezes precisa de matemática. Então, eu chego numa loja, vou fazer alguma compra, preciso... Aí a vendedora diz que eu vou ter, vamos supor, 5% de desconto. Aí eu tenho que fazer essa conta para ver se realmente vai valer a pena ou não pegar esse desconto. Eu acho que na aula convencional, eu acho que seja mais teórica. Já no jogo, é mais prática e acaba influenciando bastante no aprendizado. A gente sempre traz também esses conteúdos voltados à ancestralidade, ao reconhecimento do povo negro e à importância dos povos africanos. Sempre que a gente leva um jogo, né, a gente não leva o jogo por si só. A gente também leva a história desse país, a história do povo que criou esse jogo. A gente traz informações sobre as pessoas que estão envolvidas naquela criação. Muitos jogos eles são criados por uma necessidade, às vezes um contexto, ou então uma representação daquela sociedade. Eu curso licenciatura em matemática e aí a oportunidade de fazer a disciplina com a professora Simone e trazer o conhecimento que os povos africanos têm. Foi muito importante porque a gente sai do ambiente da universidade e vai passar isso para os estudantes e eles ficam fascinados e assim, uma coisa assim, muito bonita de se ver. É um projeto muito bacana, porque a gente trabalha com matemática e elementos culturais africanos, certo? A gente trabalha com estudantes do ensino fundamental, então a gente vai às escolas, busca fazer essa relação, né, do conhecimento matemático, conhecimentos que foram produzidos e muitas vezes desconhecidos, né, nesse continente. Então, por exemplo, que em Kemet, que é o Antigo Egito, lá foram desenvolvidas várias tecnologias e que a gente não sabia disso, porque nunca foi falado. Que há 77 mil anos os nossos antepassados estavam numa caverna e fizeram desenhos geométricos que têm a ver. 77 mil anos é o que a gente considera antes da escrita. Eles colocaram numa caverna lá em Bomblos, onde hoje é a África do Sul, tem conhecimento matemático. Os números primos, né, que a gente está fazendo aqui, está vendo imagem, então tem uma codificação das informações e há 25 mil anos nossos antepassados pegaram um osso de um babuíno e marcaram lá algumas coisas e dentre essas os números primos. Então, esses professores, quando eles chegam na universidade, né, já existe um currículo, uma grade montada para isso aí, né, de que eu também passei por essa grade. Mas essa grade ainda ela sofre uma defasagem muito grande quando o conteúdo é relacionado à cultura africana, relações étnico-raciais. Mas aí, quando a gente chega com jogos africanos, a gente propõe as oficinas, a gente coloca eles mais perto dos alunos, tem um contato mais aproximado. Isso aí faz com que eles tenham
um desempenho muito melhor. Eu sou professora de matemática, já trabalho na área de educação há 22 anos. Eu sempre gostei de matemática, só que teve um período da minha fase estudantil, no 8º ano, em que eu tive uma grande dificuldade de matemática, mas eu tive um ótimo professor de matemática que com isso me deu uma mudança de chave. E esse professor, ele como se fosse floresceu, abriu assim a visão do conteúdo de matemática. Essa percepção, eu quero também que meus alunos sintam em mim essa mudança.